Datapoder 360. Bolsonaro tem 26% e Haddad, 22%. Os dois empatam no segundo turno. Pesquisa Datapoder 360 nos dias 19 e 20 de setembro de 2018, últimas quarta e quinta-feiras, indica que Jair Bolsonaro, PSL, tem 26% das intenções de voto para presidente. Fernando Haddad, PT, registra 22%. Trata-se de situação de empate técnico no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Outro destaque desta rodada do Datapoder 360 é a queda dos votos brancos, nulos e daqueles que dizem estar indecisos. Durante toda esta campanha o chamado não voto teve taxas altíssimas. Agora, caiu para 15%. A pesquisa foi realizada com 4.000 entrevistas em todas as unidades da federação. É o termômetro mais preciso e atual da corrida pelo Planalto. O registro na Justiça Eleitoral é BR 02039-2018. A pesquisa do Datapoder 360 é realizada por meio de ligações para telefones celulares e fixos. A metodologia detalhada está no final deste post. A metodologia não exclui nenhuma classe social. Cerca de 90% dos brasileiros têm acesso a telefone. O sistema faz descagens aleatórias e de maneira parametrizada para atingir comunidades de todas as classes sociais, pois cada telefone está atribuído a um CEP e assim é possível atingir áreas de alto, médio e baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O Datapoder 360 não pesquisou em seus levantamentos anteriores uma combinação com os atuais 13 candidatos a presidente. Por essa razão, não é possível fazer a curva evolutiva para cada um deles. É possível analisar, entretanto, o agregador de pesquisas do Poder 360 e ver a curva de todos os candidatos na média das pesquisas de todas as empresas. Ciro Gomes, forte com 14%. O candidato do PDT mostra resiliência. Vá ou não para o segundo turno, terá relevância no processo até o final. Em muitas eleições presidenciais brasileiras houve pelo menos 3 candidatos bem posicionados até a reta final do primeiro turno. Eis exemplos recentes. 2002, no primeiro turno, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, teve 46,4%. José Serra, PSDB, 23,2%. Antônio Garotinho, PSB, 17,9%. Ciro Gomes, à época no PPS, ficou em quarto lugar e teve 12%. Em 2002 foi a última vez que o cearense disputou o Planalto. 2010, essa eleição teve 3 candidatos fortes. No primeiro turno, Dilma Rousseff, PT, ficou com 47%. O Tucano Serra teve 32,6%. E Marina Silva, então no PV, marcou 19,3%. 2014, novamente 3 nomes competitivos no primeiro turno. Dilma marcou 41,6%. Aécio Neves, PSDB, teve 33,6%. Marina Silva, no PSB, ficou em terceiro lugar com 21,3%. Agora, em 2018, a 2 semanas do pleito, parece que os 3 nomes fortes já estão definidos pelo eleitorado. Jair Bolsonaro, PSL, Fernando Haddad, PT, e Ciro Gomes, PDT. Certeza do voto? Segundo o Datapoder 360, já há 3/4 dos eleitores que dizem ter certeza do voto. Os outros são os que tendem a votar em branco, nulo ou a não aparecer no dia 7 de outubro. Uma das formas de medir a cristalização do voto é o percentual que cada candidato tem de votará com certeza. Essa métrica é apurada pelo Datapoder 360 quando se pergunta depois de aplicar o cenário com os 13 nomes que disputam o Planalto se o eleitor tem certeza de que vai votar no político escolhido no dia da eleição ou se ainda pode mudar de opinião.
No caso de Bolsonaro, a taxa votará com certeza entre seus apoiadores é de expressivos 90%. Isso significa que é muito difícil para adversários tirarem votos do capitão do Exército na reserva. Vale registrar: a pesquisa do Datapoder 360 terminou no início da noite de quinta-feira, 20 de setembro de 2018, quando o tucano Geraldo Alckmin já havia adotado o tom mais forte nos seus comerciais para tentar desconstruir a imagem de Bolsonaro. O levantamento do Datapoder 360 também já captou o noticiário negativo a respeito da recriação da CPMF caso Bolsonaro seja eleito, política que ele negou que vai adotar. Por enquanto, mesmo sendo alvo de comerciais e noticiário negativos, Bolsonaro parece continuar sólido com seus 26%, sendo que 90% desses eleitores dizem já estar decididos a ir até o fim com o militar. Só por curiosidade, mas não para comparação, no cenário de 24 a 27 de agosto do Datapoder 360, ainda com Luiz Inácio Lula da Silva como candidato do PT, Bolsonaro pontuava 21%. Outro candidato que tem pontuação sólida nesta rodada de agosto do Datapoder 360 é Fernando Haddad, com seus 22%. Desses, 84% afirmam que não mudam mais de opinião e vão mesmo votar no candidato petista em 7 de outubro. Obviamente, o Datapoder 360 mede a certeza do voto para todos os candidatos a presidente. No caso dos que pontuam muito pouco, faz pouca diferença se seus eleitores votam ou não, com certeza neles, pois terão pouco impacto no resultado final do pleito. Alckmin e Marina, frágeis. Chama muito a atenção o caso de Geraldo Alckmin, PSDB. Ele tem a maior aliança partidária e o maior tempo no horário eleitoral. Ainda assim, o tucano tem só 6% de intenção de voto e 25% desses eleitores cogitam abandoná-lo antes do primeiro turno. Marina Silva, Rede, pontua só 4%. Ocorre que 30% dos seus atuais seguidores dizem que podem mudar de opinião nas próximas 2 semanas. Simulações de segundo turno. O Datapoder 360 fez 4 testes de segundo turno. A opção foi simular o primeiro colocado, Bolsonaro, contra os outros mais competitivos neste momento. O militar fica à frente numericamente de Alckmin e de Marina, mas empatado na margem de erro da pesquisa. Contra Haddad, o placar é de 43% para o petista e 40% para Bolsonaro. Há aí também uma situação de empate estatístico, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Já Ciro Gomes é o único, de acordo com o Datapoder 360, que hoje venceria Bolsonaro num confronto direto de segundo turno, 42% a 36%. Não há empate nesse caso. O pedetista ganharia de maneira clara se a disputa fosse hoje. Votos dos derrotados no segundo turno. Há um cruzamento que é útil para entender quem poderá no segundo turno herdar votos dos candidatos derrotados. Num hipotético segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, o militar herdaria mais votos de Alckmin, Henrique Meirelles, MDB, João Goulart Filho, PPL, Cabo Daciolo, Patri, João Amoedo, Novo, e Guilherme Boulos, PSOL. Para ficar nos candidatos de campanhas mais estruturadas e com maior pontuação, dos eleitores do tucano Alckmin, 47% dizem que votariam em Bolsonaro no segundo turno e só 19% iriam de Haddad. No caso de Marina Silva, 30% votam em Haddad e 13% em Bolsonaro.